Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto e esse é o programa A Conversação aqui da Rádio Craibeira. Gostaria de agradecer a todas e todos que têm ajudado esse programa a ser um sucesso. No ano passado ele ficou em segundo lugar na audiência, então significa que a velha conversa, o velho diálogo continua sempre em moda, significa que a gente pode sempre ter o nosso lugar de fala e o nosso lugar de escuta, que é exatamente a ideia, o ideal que nós temos aqui na Rádio Craibeira. Gostaria de iniciar essa entrevista, essa primeira entrevista do ano de 2021, com Felipe Almeida, que vai nos falar sobre o movimento estudantil, sobre a importância do envolvimento da juventude com política, com a tomada de decisões em relação à sociedade em que convivemos, em que estamos, principalmente nesse período adverso na história da humanidade. Afinal de contas, a gente, se antigamente podia se encontrar nas praças, se a gente antes podia se encontrar nos lugares com segurança, infelizmente, em meio à pandemia, fica muito difícil de pensar nos velhos meios de comunicação que não os digitais. Então, Felipe Almeida, muito obrigado pela sua presença. Afinal de contas, a gente tem esse programa aqui, muito embora ele seja uma comunicação alternativa, ele não é independente. A gente depende de pessoas como você, que generosamente estão aqui hoje, concedendo o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo. Eu que Vou pedir para você se agradeço. Obrigado. apresentar. Vou pedir para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Obrigado. Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Felipe, eu tenho 18 anos, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou filiado ao PCdoB e faço parte da nossa juventude do partido. Eu ajudo a dirigir a UJS, que é a União da Juventude Socialista, em Porto Alegre. Então, eu atuo nessa causa do movimento estudantil e em defesa da universidade pública e do ensino público como base para nossa sociedade e que está sendo tão atacado, né, nos últimos anos. Basicamente isso. Felipe, eu gostaria de perguntar para você sobre o seu envolvimento com política. Afinal de contas, existe um certo preconceito de que a juventude não se interessa por política, de que os jovens são alienados em geral, e você é a prova de que isso não é bem verdade. Então, gostaria de perguntar para você como foi que aconteceu para você de sentir a necessidade de lutar politicamente através da sua militância, como que foi para você? Sim, sim, é uma pergunta bem importante essa. Tem um senso comum, né, difundido que a política não é algo para a juventude e esse senso comum só reforça os sistemas ineficientes políticos que existem atualmente no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então nós temos a dever de todo mundo quebrar esses padrões, esses preconceitos, superá-los e difundir que as ideias de que a política é algo que é dever de todos, que não é algo que é contraposto à juventude. Você pode ser jovem e participar da política, mais do que do seu poder é meio que um dever também para com os outros à sua volta, a sociedade. Então, eu acho que nós obtivemos conquistas bem importantes nos últimos anos em relação a isso, mas, como você bem disse, ainda tem muito o que fazer. A maioria dos jovens ainda tem esse senso errado de que política não é algo interessante e necessário e importante. E muito pelo contrário, né, nós sabemos que a política é a base da nossa sociedade, então falar de política é falar de educação, é falar de saúde de qualidade, saúde pública de qualidade. Falar de política é falar de segurança, então é algo que é basilar na nossa sociedade, não tem como fugirmos desse assunto. E a juventude principalmente, né? Porque você os jovens que vão estar lá no futuro para comandar esse país. Então,
nós precisamos de jovens que estejam inteirados e que tenham esse desejo de procurar a política para conseguirmos superar as ineficiências do nosso sistema político e essa meio que repulsa à política no Brasil que se tem atualmente. Assim, muitas pessoas que se acomodaram e que aceitam a situação como que estamos vivendo, são pessoas que muitas vezes foram pessoas que na sua juventude acreditaram na possibilidade de mudança, mas que pelos seus descaminhos acabaram se acomodando, acabaram desacreditando de si mesmas, do seu próprio potencial de luta. E atualmente, apesar de ter essa facilidade, por exemplo, a gente tem essa distância, mas a gente pode conversar, apesar de todas as dificuldades. E isso era para ser uma forma, inclusive, de mobilização. Então, como que você, com seus 18 anos, vê pessoas mais velhas que poderiam, inclusive, colaborar para essa política da inclusão, essa política realmente construtiva, e não estão fazendo isso? Como que você vê esse desperdício, vamos assim dizer, de energia de tantas pessoas, inclusive que poderiam ser inspiração para a juventude e acabam se acomodando? Como que você enxerga isso? Bom, eu acho que no Brasil, nos últimos anos, teve toda a sociedade brasileira, não só os jovens, tiveram uma decepção muito grande com a política em si e todo o sistema político brasileiro, mas em especial a própria política e algo que não afeta somente os jovens, também os adultos. Temos muitas pessoas que realmente eram engajadas nas pautas políticas e sociais e que, por essa decepção, começaram a tratar a política como algo ruim e meio que não se interessaram mais em tratar dos assuntos. Bom, eu vejo que isso é uma das principais causas que nos levaram ao momento que estamos agora, esse desinteresse pela política do cidadão comum, porque no momento que o cidadão comum se desinteressa pela política, quem sai ganhando são os que estão no poder, porque os que estão no poder, o pior medo deles são cidadãos conscientes, politicamente falando, e críticos. Então, quando você não tem essa população com consciência política e com crítica política, você tem esse resultado, que é o que nós estamos vendo no Brasil atualmente, de pessoas totalmente desqualificadas no poder, que conseguiram chegar no poder com discursos totalmente absurdos e dizendo coisas que há alguns anos atrás seriam. Você não imaginaria alguém dizer isso e ainda mais ser eleito para os mais diversos cargos. E as pessoas se elegeram dizendo com um discurso também da antipolítica. Então, surfaram nessa onda. Então, é um ciclo vicioso. Nós temos que reverter essa situação, conscientizando os que estão à nossa volta da importância da política e que a antipolítica, essa vingança, esse sentimento ruim que as pessoas têm e meio que querem se vingar da política, elegendo políticos totalmente desqualificados, só vai atingir um alvo que vão ser as próprias pessoas. Então nós precisamos parar de alimentar essa antipolítica e, de fato, nós pensarmos e refletirmos o que realmente está dando errado e buscarmos saber o que realmente é a política, e todos vão descobrir que realmente a política não é algo ruim, muito pelo contrário, ela é fundamental se nós quisermos ter uma sociedade justa e com líderes responsáveis. Olha, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco. Para o próximo bloco, eu já vou deixar aqui uma pergunta no ar. Como conversar com essa juventude de hoje, que já não aceita mais aquele mesmo discurso pronto, que não aceita mais aquela mesma
velha propaganda política de eu prometo, eu vou fazer, eu vou cumprir, porque com o passar do tempo e com os meios de comunicação, existe mais meios da gente poder provar qual que é o partido que a pessoa está, quais são os projetos que realmente o partido apoia, e que muitas vezes não tem nada a ver com o discurso dos candidatos. As pessoas acham que, e candidatas. Então, as pessoas acham que é possível simplesmente fazer um discurso bonitinho e acham que ainda existe gente que acredita quando as ações não combinam, né? Então, para o próximo bloco como você acredita que é possível conversar sobre política com a juventude e qual que é o papel do movimento estudantil nesse sentido. Espera só um pouquinho que a gente já vai chegar no próximo. Certo. Muito bem, estamos indo para o segundo bloco. Então, Felipe, como conversar com a juventude sem apelar para aqueles velhos chavões que já não convencem mais as pessoas? E qual a importância do movimento estudantil nesse diálogo? Bom, é uma excelente pergunta. Como nós podemos conseguir chegar nesses jovens que estão tão desacreditados e que alimentam esse ódio pela política e esse sentimento antipolítico dentro de si? E eu acho que uma das formas, a principal forma de nós fazermos isso é através do movimento estudantil, que é onde o jovem ele entra na universidade totalmente avesso ao universo político que está em sua volta, a sociedade, as questões, as pautas políticas atuais. E o movimento universitário é uma forma de nós conseguirmos falar com esses jovens, de chegarmos neles e mudarmos o conceito que ele já vem criado há alguns anos, mas quando ingressam na faculdade, a maioria ingressa com esse sentimento de antipolítica. E o movimento universitário ele tem bastante êxito nessa questão de conseguir chegar nos jovens e mostrar para eles, engajá-los nas ideias da política, mostrar que a política em si não é algo ruim, que ela é necessária. E é uma luta diária, né? É uma luta que tem que ser batalhada e travada todos os dias, porque do mesmo jeito que nós tentamos conseguir chegar nos jovens para mostrar para abrir os olhos deles e para conseguir mudar esse senso comum tão errado da antipolítica. Tem outros movimentos também dentro da universidade que tentam perpetuar esse conceito, esse senso comum de que a política é algo ruim e de que os jovens meio que não devem ter isso como algo importante e que isso não é algo respeitável e digno de se engajar. Então, é uma luta assim bem complexa que envolve várias frentes, mas nós estamos bem confiantes e nossa luta de todos esses anos, nós tivemos várias conquistas e cada vez mais nós vemos jovens realmente se engajando em lutar por um Brasil, um país melhor. Então, realmente percebendo que a ausência de engajamento, ela só atinge a própria sociedade, as próprias pessoas, e enquanto os que estão no poder se beneficiam disso. E nós vemos os movimentos bolsonaristas se aproveitando desse senso comum, desse senso da política, da antipolítica, e conseguindo instrumentalizar esse sentimento em favor de suas campanhas populistas, dizendo que são outsiders e que são diferentes de tudo que está aí. E jovens que já estão descontentes com a política compram esse discurso muito fácil. Então, é dever dos estudantes e dos nossos movimentos estudantis, nós chegarmos nesses jovens e apresentarmos nossas ideias e tentar mudar esse senso tão errado que muitos deles já vêm desde antes da faculdade.
Então, eu vejo o movimento estudantil como algo fundamental se nós quisermos mudar a realidade brasileira nos próximos anos. Assim, quando eu era adolescente, eu me lembro que, assim, para poder buscar conhecimento, existiam os meios, então, tradicionais. Você poderia frequentar a biblioteca, você tinha as velhas enciclopédias, uma coisa que parece que está completamente fora da realidade atual da juventude. Então, era sempre Sim, um conhecimento em lugares específicos, ou seja, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de apenas um apertar de botão você poder chegar às informações. Mas, em contrapartida, você também pode encontrar informações como, por exemplo, terra plana, enfim, ideias preconceituosas sendo passadas, mentiras sendo repetidas várias vezes, até que se tornam verdades para algumas pessoas, como isso da terra plana mesmo. Então, eu gostaria de perguntar para você como que você lida com essa questão que a gente está vivendo hoje em dia da pós-verdade, como dialogar com essa juventude sobre essa questão da pós-verdade, porque isso que eu digo de pós-verdade, de uma mentira ser repetida várias vezes até que ela se torna verdade, inclusive é uma das razões pelas quais pessoas como Bolsonaro são eleitas, né? Então você tem verdadeiros esquemas bilionários de transmissão de mentiras, de fake news, e a mentira ela não é novidade, né? Ela ganhou o nome de fake news, mas a mentira já faz parte da sociedade há muito tempo. Então, eu gostaria de perguntar para você como que você lida com isso, porque é uma enxurrada de informações todos os dias. Se ligar nas redes sociais é muita coisa, além dos meios tradicionais de informação que estão cada vez mais sendo deixados de lado por conta das redes sociais. Então, como você lida com essa enxurrada de informações e que muitas vezes a gente não sabe nem como discernir o que, que é verdade do que é mentira e como superar isso, no seu ponto de vista? sim. Para mim, essa é uma pergunta bastante importante. Acho que a internet veio aí para ajudar muitas pessoas a muitas pessoas e a realmente ajudar a sociedade a meio que democratizar a educação. Que antes a educação ela era restrita a poucos grupos da elite, então as classes populares não tinham esse acesso que nós temos hoje à internet. Não a maioria da população, totalmente a população ainda tem muita gente que sequer tem acesso à internet, mas é fato que a internet avançou nesse quesito da democratização da educação. Só que com ele veio junto também muita desinformação, porque a internet, como algo sendo onde qualquer um pode expor sua opinião, pessoas com más intenções e com projetos realmente escusos no politicamente falando, se aproveitam disso, meio que dessa ingenuidade das pessoas e colocam suas ideias e seus planos na internet e falam e transmitem isso como sendo uma verdade absoluta. E muitas pessoas que não têm um outro ponto de vista acerca dessas ideias, como você citou aí, da Terra plana, movimentos anti-vacina, contra a ciência, também é ligado ao sentimento da população também diante política. Então, quando a população está com ódio à política vigente, ela também meio que tira o crédito das instituições e principalmente das instituições educacionais e descredibiliza também a mídia hegemônica, que é diferente de crítica. Você pode criticar a mídia hegemônica, mas você também meio que tem que saber equilibrar as coisas. Então, as pessoas meio que estão rejeitando todo o sistema que foi construído, que é construído com base em muita pesquisa e muitos anos de estudo por profissionais qualificados.
e estão trocando isso por informações duvidosas e, em sua maioria, falsas na internet, tomando isso como verdade absoluta. E é um ciclo vicioso, porque essa pessoa, ao mesmo tempo, é complicado combater isso, porque ao mesmo tempo em que essa pessoa se alimenta de notícias falsas e de conteúdo falso e distorcido, ela nutre um ódio cada vez maior pelas mídias hegemônicas e pelo senso comum na comunidade acadêmica. Então, cada vez mais o ódio aumenta as instituições e ao meio científico. Então, para nós, no meu ponto de vista, uma questão que nós temos que enfrentar e um meio para conseguirmos chegar nas pessoas, não só jovens, mas pessoas de todas as idades, é apresentarmos diversos pontos de vista sobre o assunto. Nós tentarmos levar através, seja de conversas no nosso âmbito familiar, tentar explanar essas ideias e fazer com que as pessoas tenham mais de um ponto de vista e não tenham só aquela bolha em que se inseriram na internet e que tomaram aquilo como a verdade absoluta. Então é nossa missão, é uma missão de todos, é um dever de todos. Nós conseguimos meio que furar essa bolha e apresentar diversas faces, diversos pontos de vista da mesma coisa e permitir que essa pessoa tenha realmente uma capacidade crítica de conseguir discernir o que é verdade, o que é mentira. E então, é uma questão que envolve, é bem trabalhosa, uma questão que envolve várias frentes, mas que tem que ser enfrentada, porque é um ciclo que alimenta a antipolítica, e a antipolítica aumenta essa questão da desinformação, porque ela nutre esses políticos que se elegeram no Brasil nos últimos anos, que políticos que com discursos que têm como base esses temas de notícias falsas, esses conteúdos falsos, esse ódio à mídia hegemônica e a todas as instituições, resultaram nessa realidade que nós estamos passando agora. E se quisermos mudar isso, nós somos obrigados a enfrentar essa questão da desinformação e de levar conteúdo confiável e vários pontos de vista para a pessoa e devolver para ela a capacidade de crítica, que nos últimos anos está sendo bastante retirada das pessoas. Felipe, a gente vai fazer agora uma pequena pausa para o próximo bloco e eu vou perguntar para você sobre a sua experiência enquanto estudante, se houve essa possibilidade de pluralidade de informações. Esperem um pouquinho que a gente já chega, gente. Oi, Felipe. Oi? Estamos chegando no outro bloco agora, no terceiro bloco. E eu vou perguntar para você a sua experiência enquanto estudante, se houve a pluralidade de meios de pontos de vista em relação a questões consideradas polêmicas, como, por exemplo, questão de gênero. Hoje em dia, você tem, por exemplo, campanhas, verdadeiras campanhas de perseguição às professoras, aos professores, que ousam falar sobre questões de gênero em sala de aula. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu era adolescente, quando eu passei pelo sistema, na época, médio de ensino, chamado sistema médio, né? Então, eu não, ou seja, no colegial, eu não passei por esse tipo de crise, né, que as pessoas passam hoje em dia, que é o medo de determinados assuntos, como inclusive questões básicas da nossa história, como o racismo, como a questão de a escravidão. Como que você vê isso hoje em dia e como que o movimento estudantil deve se organizar contra essa repressão que tenta impor fake news como verdades?
Ahn, Bom, a questão bastante importante, acho que perpassa também não só a questão da desinformação, mas também o do ataque a quem tenta levar essas informações, informações e vai dos mais diversos pontos de vista, mas principalmente na sala de aula. Então, parte para o ataque aos professores e aos diversos temas, temas que a direita sempre considerou como temas, uh, ou no mínimo desnecessários ou também nocivos aos estudantes, e nunca quiseram debater esse tema porque é um tema que prejudica diretamente a direita e que é dever de todo mundo falar sobre isso, seja diversos temas, como você disse, questão do gênero, mas também a questão do racismo é tratado no ambiente escolar, racismo como uma coisa, um fato histórico isolado e apenas isso, e o estudante não tem essa consciência, não é passado para o estudante essa relevância que o racismo desempenhou na construção da nossa sociedade. Então, os professores também têm bastante receio de se aprofundar um pouco mais nesse debate, que é tão importante. Também a questão de gênero, de questões de preconceito de diversas formas, de identidade de gênero, orientação sexual. Então são temas bastante que bastante a direita agora adora polemizar, porque ela sabe que um debate sobre esse tema não é benéfico a ela, só é prejudicial, porque a direita se alimenta da desinformação e do preconceito e do ódio, então, e o debate é justamente o contrário da desinformação. O debate ele é uma ferramenta para desconstruir a desinformação e os velhos conceitos que estão aí perpetrados na nossa sociedade. Então, a direita ela não quer esse debate nas escolas. E por meio disso, os professores que tentam levar minimamente esse debate são atacados e expostos, e alguns políticos chegaram a pedir para, sei lá, gravarem os professores, mandarem uma verdadeira perseguição no meio educacional que está em curso atualmente, e que nós temos que dar a seriedade que deve para esse tema, porque na escola e no ambiente educacional, a liberdade de expressão e de debate tem que ser a importância número um, assim, a base de tudo. E se nós não tivermos isso, nós não temos realmente um sistema e uma sociedade democrática e justa. Então, não dá para falar de democracia sem falar de liberdade de pensamento e debate dos mais diversos temas na sala de aula. Olha, por incrível que pareça, a gente já está terminando mais um bloco. Então, eu vou deixar já uma pergunta para o próximo. É o seguinte, Felipe, você está me ouvindo? A Oi, pergunta que eu vou deixar tô. a pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco é o seguinte: infelizmente, a gente tem que lidar, além da questão dos ataques dos professores nas escolas, a um desmonte do próprio governo. A gente vê, por exemplo, essa questão do ensino à distância e que estão tentando forçar a barra para que seja um ensino presencial. Quando eu vejo assim nas matérias de televisão, nos telejornais tradicionais, eles sempre mostram salas de aula bonitinhas, com as cadeiras todas bonitinhas. Você acredita que vai ser possível, em meio a essa pandemia, manter os alunos, as alunas, todo mundo, assim, numa distância social necessária para poder dar segurança para as suas famílias? Como que é para você, como que você encara essa forçação de barra para que volte o ensino presencial em meio a esse período de pandemia? Então, essa pergunta vai ficar aqui para o próximo bloco. Espera só um pouquinho que já chega.
Muito bem, estamos chegando ao quarto bloco e a pergunta é sobre a questão da segurança dos alunos, dessa forçação de barra, da necessidade de ter as aulas presenciais. Você acha que é uma forçação de barra ou você acha que não, já é possível voltar às aulas presenciais? E qual que é o seu ponto de vista a respeito? É uma questão que está sendo bastante debatida e nos últimos dias, principalmente, nos últimos meses. Agora ainda mais pela questão do Enem, mas principalmente desde o início da pandemia, ela foi levantada essa questão da segurança das salas de aula e de quando nós poderíamos voltar. Nós temos que levar em conta vários fatores. Nós temos que saber que as escolas no Brasil, o Brasil é um país continental, é um país de muitas realidades. As escolas em determinadas regiões, as escolas de São Paulo não são as mesmas escolas da região norte do Amazonas, de Roraima, de Rondônia. Então nós temos que pensar algo que não deixe ninguém para trás e que é uma política pública que abarque todas as realidades do Brasil. Nós sabemos que a situação das escolas públicas no Brasil, a maioria das escolas estão totalmente esquecidas pelo poder público e carecem dos mais diversos recursos, seja salas de aulas totalmente superlotadas, mas também com diversos problemas. E agora, pela questão da pandemia, um sistema, uma estrutura escolar no mínimo boa e funcional é o que se pede para poder voltar às aulas presenciais, mas essa não é a realidade da maioria das escolas públicas brasileiras. Então, não dá para você falar que dá para voltar às aulas de forma segura quando na maioria dos colégios, das escolas, não tem sequer papel toalha para secar as mãos no banheiro ou sabonete. Então, muitas vezes falta até água nas escolas. Então, como é que você pede, né, para uma escola com essas condições colocarem as crianças lá para estudarem e dizerem que estão seguindo os protocolos, né? Nós temos que ter sinceridade e o debate público tem que saber considerar todas essas questões para poder falar em volta às aulas. Mesmo no ensino remoto tem uma questão também muito da estrutura, da desigualdade, porque assim como a desigualdade entre as escolas públicas e as escolas privadas no Brasil, também há desigualdade no acesso ao ensino remoto no Brasil. Nós sabemos que não são todos os brasileiros que têm acesso a um computador, a um ambiente silencioso para estudar, a tempo para estudar e adequar suas tarefas e disciplinas. E também não são todos os brasileiros que têm acesso à internet. Então, você querer colocar todo mundo no mesmo ponto na mesma regra e não levar em conta a situação social de cada pessoa, é você prejudicar e deixar muita gente em desvantagem, muitos estudantes brasileiros, a maioria dos estudantes. Então, é um tema que tem que ser bastante discutido não só com os pais e os governantes, mas com toda a comunidade acadêmica e que tem que ser bem pensado para você falar em volta às aulas. Para mim, só é possível falar em volta às aulas presenciais de forma segura quando houver uma estrutura mínima nas escolas de higienização das mãos e de distanciamento social. E também quando já houver uma campanha de vacinação que já esteja acontecendo. Então, nós não temos nenhuma dessas duas coisas agora. Então, voltar às aulas de forma presencial, nesse momento no Brasil, é, no mínimo, imprudente. Então, no momento atual, o ensino remoto
que também é falho e não abarca todas as pessoas, é a forma que menos causará impacto à saúde pública, né, e principalmente a saúde dos nossos estudantes. Antes da gente falar sobre o ensino relacionado à esquerda e à direita, que eu acho que é muito importante, gostaria de perguntar para você como que foi que surgiu assim para você a ideia de fazer direito. Assim, você alguma coisa te provocou? Você se sentiu provocado? De que forma a buscar o curso de direito? Então, bom, tenho uma idade relativamente pequena, né? Tenho 18 anos, então eu sou recém-saído do ensino médio. Eu terminei meu ensino médio em 2019, no final de 2019. Por que eu escolhi direito? Bom, eu fui um jovem assim bem fora do padrão de jovem que não gosta de política, então sempre tive interesse em conhecer a política, em ver os noticiários, em ficar inteirado do que estava acontecendo na política do meu país, né, do Brasil. Então eu sempre acompanhava o noticiário desde dos meus 14, 15 anos, mais ou menos. Eu acompanho de uma forma assim bem frequente. E foi bem na época eu já tinha uma consciência do quanto a política era fundamental para nós conseguirmos melhorar a nossa sociedade brasileira, que precisa muito de uma melhora, que está longe de ser uma sociedade ideal, justa. Então, para mim, isso sempre foi bastante claro há muito tempo. E eu acompanhava em 2015, eu acompanhei quando houve a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma, em dezembro, pelo então presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha. E eu acompanhava, eu estudava na parte da tarde, né, mas eu sempre acompanhava de manhã ou quando chegava do colégio as sessões tanto na Câmara quanto no Senado. E eu via que que o direito, né, ele é algo que ele é indissociável da política, né? Não tem como você falar de política e não falar do direito, né? Então, eu via toda aquela injustiça, aqueles sistemas escusos e toda aquela má fé com o povo brasileiro lá no poder. E eu pensava uma forma de que eu poderia fazer a minha parte como jovem, né, até então. E daí surgiu o meu interesse pelo direito. Para mim seria um curso que eu conseguiria, que me daria a oportunidade de atuar em defesa do que eu acredito e pelo menos tentar mudar algo nessa sociedade, não me ficar meio que Felipe, deu uma leve travada aqui. tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok. Então, para mim, o direito sempre foi, então, desde essa época dos meus 15 para frente, uma forma de eu conseguir do cidadão conseguir chegar nos espaços institucionais e de se aproximar da política e fazer, né, sua voz ser ouvida. Então, essa foi a principal razão pelo qual eu escolhi fazer direito. E também na minha universidade, a que eu escolhi, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma universidade pública, então é uma coisa muito representativa para mim. Eu também, desde muito novo, sempre soube da importância da universidade pública como meio de democratização da educação no Brasil, mas também da oportunidade, da democratização de oportunidades para os brasileiros. Então, eu sempre tive essa consciência também de defesa da universidade pública. Então, essas duas coisas me levaram a
me inscrever no vestibular no final de 2019 para Direito na URGS, e é o curso que eu estou atualmente, pretendo continuar nele. É um curso que eu gosto bastante, tenho certeza que ele vai me fazer crescer bastante como cidadão e pensador político. Olha, agora a gente vai para o próximo e último bloco. Gostaria de perguntar para você, a gente fala sobre democracia, e a gente tem, no caso, a esquerda e a direita, e quando as pessoas querem muitas vezes ignorar determinados assuntos, elas jogam como sendo assunto como se fosse responsabilidade de outra pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que é de direita e acha que direitos sociais não se discute na direita, apenas o mercado, o direito do mercado de poder expandir. Ou então, quando se fala em empreendedorismo, por exemplo, muitas pessoas da esquerda acabam entendendo isso como um assunto que cabe à direita pensar, que não interessa para a esquerda pensar, por exemplo, em empreendedorismo, em meios de criação de empregos que não seja através do mercado formal. Então, ou seja, a coisa de jogar assunto para outras pessoas. Então, eu gostaria de perguntar para você, enquanto estudante, como que você entende isso e a falta de diálogo que existe muitas vezes, tanto por parte da direita como por parte da esquerda. Então, fica para o próximo bloco. E se eu estiver falando uma besteira, também pode me falar. Fica para o próximo bloco aí, gente. Felipe? Alô, alô? Felipe? Oi, tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Alô? Oi, Felipe? Oi, tô te Você ouvindo. está me ouvindo? Eu queria perguntar para você sobre a falta de diálogo que existe muitas vezes entre a direita e a esquerda, e como que isso acaba, inclusive, influenciando a juventude a se desanimar da própria política em si. Sim. Sim, é uma questão muito importante. É, o diálogo entre os mais diversos campos ideológicos sempre foi a base, né? Se você pegar, por exemplo, a democracia lá na Grécia, sempre o diálogo, a própria etimologia da palavra, né? Diálogo, duas ideias diferentes, mas que conseguem manter essa relação, essa ponte. Então, o diálogo ele sempre foi fundamental e base para qualquer sistema e qualquer sociedade no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. A esquerda e a direita, nos últimos anos, principalmente, teve um sério problema em conseguir estabelecer esse. E isso não é coincidência num contexto em que surgem diversas correntes e diversos movimentos de ultranacionalistas e de extrema-direita, como está no poder atualmente no governo federal, representados por Jair Bolsonaro. Então, nós vemos também os perigos dessa falta de diálogo, tanto das questões de você meio que categorizar a esquerda como um grupo que defende apenas uma certa parcela da sociedade, como em todos os seus aspectos econômico, social, em direitos humanos e também na direita. Então, que se pensa muito na questão econômica, mas não se pensa na questão do social. Então, esse debate tem que haver esse debate, essa ponte de ideias, e a falta desse debate que ocorreu no Brasil nos últimos anos
deu espaço, deu oportunidade para o surgimento de movimentos ultranacionalistas de ultradireita, como do Bolsonaro, que pregam realmente o não diálogo e muito que o não diálogo, o ódio ao diferente. Muito perigoso, não tem um diálogo, você fica meio que à mercê dos que estão no poder, porque você não tem um meio crítico, uma sociedade crítica, então as ações do governo vão ser meio que ter uma carta branca, então o governo não vai muito se preocupar se a população realmente vai aprovar o que ele está fazendo, e isso na mão de governos autoritários é algo perigoso. Então é algo que nós temos que pensar sim em como restabelecer, como reconstruir essa ponte entre os campos mais diversos, tanto da esquerda mas como da direita, como forma de combater os extremismos e derrubar esse governo de ultradireita que se aproveitou disso e que só faz mal à nossa democracia e à nossa sociedade como um todo. Olha, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. Vou fazer para você uma última questão, que é como que fica a sua sensibilidade enquanto militante quando vê o nosso país nessa situação que a gente está vivendo. Às vezes é difícil manter, inclusive, a calma, a paciência, afinal de contas, cada dia é uma novidade. Então, quando a gente vê um ministro, por exemplo, que fala que vai ter vacina na hora H, no dia D, é uma falta de respeito para com a população. E então eu gostaria de perguntar para você como que fica o seu coração de militante, a sua sensibilidade de militante em relação a tudo isso. Como que você faz para se segurar, para se manter firme e forte nesse momento? Sim, é uma pergunta bem interessante. Acho que todos nós, assim, não só. Oi, Felipe. Bem, Da aqui morte. perto, bem perto do final a gente deu uma travadinha aqui, mas voltou agora. Ok. Então, respondendo a sua pergunta, é uma pergunta bem interessante. Acho que não só os da esquerda, mas qualquer pessoa no Brasil que tem um pingo de consciência crítica e que vê todos os dias no noticiário as ações desse governo, desse desgoverno, né, do governo federal, e as ações, uma mais absurda do que a outra, é muito difícil você não ficar indignado, né, com essas situações e mais ainda conseguir se disciplinar e pensar formas de agir como quando tipo em formas de agir quando o governo, que é o que deveria dar o exemplo de todos os direitos que a nossa Constituição diz que nós temos e que os deveres, né, direitos e deveres, não só nós, mas também dos que estão no poder, no comando do país, quando essas pessoas meio que simplesmente esquecem isso e não dão um exemplo, é uma situação muito ruim, porque dá uma instabilidade e uma insegurança muito grande em pensar que nossos governantes não estão respeitando o que colocou, o sistema que colocou eles lá. Então, acho que tem que ter um bastante, por nossa parte, um bastante movimento de tentar equilibrar os nossos sentimentos e, com base na nossa indignação pelos atos do governo, tentar buscar formas de nos mobilizarmos e de fazer nossa voz ser ouvida, formas, seja de manifestações, que agora estão um pouco prejudicadas por causa da pandemia, mas também na internet, principalmente,
Então, é dever de cada um a gente ter um pensamento crítico e não aceitar todas as ações do governo como sendo naturais e sempre criticar, porque nós temos que lembrar, né, que ele está lá para servir a população brasileira e não o contrário. Então, esse recurso de você conseguir equilibrar as coisas e meio que não perder a cabeça com as atitudes absurdas do governo, no meu ponto de vista, a melhor forma de nós conseguirmos tirar ele de lá com, e nos organizarmos enquanto sociedade para conseguirmos tirar ele de lá e restabelecer a democracia aqui no Brasil. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu fico muito contente mesmo que essa mensagem seja a primeira do primeiro programa do ano. Não poderia pensar numa maneira melhor de começar. Então, gente, Felipe Almeida, para quem quiser segui-lo nas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar, Felipe? Eu uso muito o Instagram, Felipe Almeida no Instagram, o meu usuário é PHH Almeida, com o A, sem o A no final. Mas também uso o Twitter, que é o mesmo usuário, Felipe Almeida, com PH. Vocês conseguem me encontrar lá. E também eu estou sempre nos canais da. Eu faço parte da UJS, né? Então eu estou sempre nas campanhas, nas nossas mobilizações, então convido também quem tem interesse em conhecer a União da Juventude Socialista, busque, né, nós temos geralmente cada núcleo nas principais cidades, em bastantes cidades, então se você é estudante ou participa ou gosta do movimento universitário, te convido para a nossa organização, que é uma forma de combate e de fazer nossas vozes conseguirem serem ouvidas. Mas basicamente é isso. Eu agradeço bastante o convite. Para mim foi uma honra dar essa entrevista. E eu tenho certeza que é esse debate que é fundamental nesse momento atual que estamos vivendo e que é o que vai fazer a gente conseguir virar esse jogo pro lado da democracia aqui no Brasil, de todos nós brasileiros. Que assim seja. Gente, então até a próxima. E aí, o que você achou? Eu gostei bastante. Bem